Olá, como estás? Brincadeiras à parte, hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com você sobre como eu, Renata, organizo os meus aprendizados. Em especial, eu vou compartilhar aqui 5 pontos que para mim fazem total diferença na hora que eu vou aprender alguma coisa nova. O quinto ponto é o mais importante, então fica aí nesse vídeo para você conferir e não perder nenhum. Bora que lá vem história. Para quem me acompanha lá no meu Instagram, se você não me acompanha, eu vou deixar aqui a minha rede social. Faz uns 2 meses que eu decidi aprender espanhol. E eu sempre tive, ao longo da minha vida, muita dificuldade em aprender línguas. Eu tinha até um bloqueio mesmo. Eu falava assim: jamais, nunca vou aprender uma coisa nova, nunca que eu vou aprender falar em outra língua. Eu vou até deixar um trecho aqui de uma sessão que eu fiz hoje. Oi! De treinamento do meu espanhol para você conferir. Imagine que passou um ano de mentoria experto wow e tu alcançaste o resultado que deseas. Qual é este resultado? O que me fez aprender espanhol e o que me faz não só aprender espanhol, mas várias outras coisas que dentro da minha profissão, atualmente eu trabalho como Customer Success e eu trabalho no mercado de infoprodutos, marketing digital, e é uma área que exige você se aprimorar diariamente, você buscar muitos treinamentos, você aprender muitas coisas novas, porque o mercado ele vai mudando. E como que eu faço para não me perder nesse processo, para não sobrecarregar a minha mente também e para não esquecer o que eu aprendi, que é muito importante. Então, primeiro ponto, eu organizo as minhas prioridades de aprendizagem. Ou seja, neste momento, eu priorizei aprender espanhol e segundo ponto, eu priorizei aprender também sobre métricas do Customer Success. Ou seja, ao longo destes 2 meses, eu estou organizando a minha rotina de estudo para aprender de fato mesmo sobre essas métricas do Customer Success, sobre o espanhol. O espanhol é um projeto de 1 ano, então ao longo de 1 ano ali eu também tenho mais ou menos ideia do que eu preciso desenvolver, o que é prioridade no momento ou não. Então, o primeiro exercício que você precisa fazer é eu gosto de fazer muito esse exercício no final do ano ou em janeiro, por exemplo. Eu defino qual que é o resultado que eu quero alcançar lá em dezembro. É como se fosse uma estruturação de um plano de desenvolvimento individual. E aqui é o meu segundo ponto. Nessa construção do plano de desenvolvimento individual, você vai colocar qual que é o resultado que você quer alcançar lá em dezembro, qual que é o ganho profissional que você quer ter, quais são as coisas que você gostaria de ter aprendido ao longo desse ano, e daí você vai fazer uma organização de mês a mês, estabelecendo qual que é a prioridade ali de aprendizado no momento. Feito isso, terceiro ponto, você precisa entrar em ação. Não adianta nada você querer assim, preciso aprender isso, preciso entender como é que funcionam as métricas, preciso entender como é que funciona, sei lá, aprender espanhol e eu não entrar em ação, eu não ir atrás de ver, de sentar a bunda na minha cadeira e ir lá treinar, de ir lá aprender. Então, beleza, tomei a decisão, vou entrar em ação. Quando que é o dia que eu começo? Quais são os dias que eu vou separar para estudar? E quando a gente faz essa separação de dias da semana que eu vou treinar, do que dia que eu vou estudar, que dia que eu não vou, qual que é o dia para tal coisa, por exemplo, o espanhol, eu separei pelo menos. O ideal é todos os dias. Até umas 2, 3 semanas atrás, eu estava conseguindo treinar pelo menos 10 minutos espanhol. Essa semana, como eu gripei, eu consegui treinar 2 vezes nessa semana, pelo menos 10 minutos, e eu tive a aula ali de revisão de 30 minutos. Eu deixei organizado na minha agenda. Eu sou fã de agenda, eu acho que ela otimiza demais o nosso tempo. Sobre os outros conteúdos, eu também separo um tempo ao longo da minha semana, pelo menos um dia da semana, para eu estudar outros temas que eu tenho vontade, ou ler algum outro livro técnico que eu tenha vontade de aprender e fazer anotação. Quarto ponto. Beleza, você colocou ali qual é o que você quer alcançar, você estruturou, anotou literalmente o que você quer alcançar ao longo do mês, você tomou a decisão e entrou em ação, colocando exatamente os dias que você vai entrar em ação. Quarto ponto, o que você vai fazer?
Eu gosto, você vai precisar entender, fazer um exercício de autoconhecimento muito profundo e entender qual que é a forma de aprendizagem de sua preferência. Por exemplo, eu, Renata, aprendo muito fazendo. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, vou até deixar o card de qual vídeo que eu falei sobre isso. Meu marido, ele aprende muito ouvindo. Então, ele não é uma pessoa, por exemplo, que tem que ficar sentada, escutando o professor e anotando tudo. Eu, Renata, preciso anotar. Porque se eu não estiver em movimento ou fazendo alguma coisa, as chances de eu esquecer aquilo aumentam muito. O meu marido, ele aprende muito ouvindo por podcast. E ele aprende por... Na verdade, todos nós aprendemos por repetição. Então, se o meu marido, ele tem preferência auditiva e ele não precisa ficar anotando as coisas, ele fica escutando aquela aula várias vezes até ele memorizar. Eu, Renata, uma vez que eu anoto, uma vez que eu esteja aqui naquele movimento e uma vez que eu coloco em prática, eu aprendo. Tem pessoas que são mais visuais, e daí essa informação, para ela recordar melhor, é interessante elaborar mapas mentais. Um 4 pontos que eu recomendo para você é você fazer um exercício mesmo de descoberta. Qual que é a sua preferência de aprendizagem? Para que daí você otimize mais os seus estudos e consiga, de uma forma mais assertiva, elaborar estratégias de aprendizagem que vão de verdade fazer você fixar melhor esse conteúdo. Eu vou até deixar um teste aqui embaixo que eu fiz um tempo atrás para você descobrir a sua preferência de aprendizagem. Porque ajuda demais mesmo. É como se fosse um checklist. Eu vou deixar um PDF, vou ver se eu consigo deixar na descrição. Se não der certo na descrição, me chama lá no Instagram que eu mando esse PDF pra você, tá bom? Feita essa descoberta de qual que é o canal de aprendizagem, quinto ponto, que pra mim é o mais importante. Você entrou em ação, você decidiu o que você vai estudar, você organizou a sua rotina, você tá aprendendo, você tá tudo organizadinho. Cuidado com a sobrecarga de conteúdos. Porque se você sobrecarrega demais o seu cérebro, ele pifa. Cérebro estressado não consegue criar, não consegue produzir, não consegue muito menos aprender e reter as informações. Então, você precisa ter um momento de fixação desse conteúdo. Você aprendeu alguma coisa muito densa, sobrecarregou você mentalmente? Dê um tempo ali, um pause, para você ir ruminando essas informações e assentando elas no lugar para você conseguir. Porque não adianta nada você ter informação se você não for conseguir colocar em prática depois. Não adianta nada eu estar lá lendo livros em espanhol, treinando meu espanhol, se eu não vou usar isso para nada. Então, é importante sim você não sobrecarregar o seu cérebro. E o que me ajuda demais a não sobrecarregar é desviar o meu foco para outros pontos de coisa que eu gosto de consumir, por exemplo. Tô muito cansada mentalmente de ler livros técnicos. Vou ler um livro de fantasia. Vou ler um livro de romance. Vou ler um outro tipo de livro. Vou consumir um outro tipo de conteúdo. Tô muito cansada de ver videoaula no momento. Vou parar, vou escutar uma musiquinha que eu gosto. Vou assistir uma série, pelo menos ali, durante uns 2 dias, para eu assentar esse conteúdo. Não quer dizer que, ai meu Deus, tô procrastinando, tô deixando de aprender, olha só como eu não tô sendo uma boa aluna porque eu não tô estudando. Não, calma. Se você sobrecarregar demais o seu cérebro, não vai adiantar nada você ficar lá consumindo 1 trilhão de artigos científicos, 1 trilhão de livros, se de fato você não tá fixando aquele conteúdo. E para mim, isso é o que mais faz diferença hoje no meu processo de aprendizagem e é o que tem me ajudado, por exemplo, a não me sobrecarregar com os aprendizados de espanhol também. Porque a minha mentora, ela fala muito assim, que o nosso cérebro, ele é como um músculo, principalmente para aprender uma nova linguagem. Então, se você treina uma vez, você aprende a pronunciar aquela palavra uma vez e fica repetindo ali durante 1 hora alguma palavra que você teve dificuldade, na próxima sessão, mesmo que demore 1 semana, ou mesmo que você esteja travada e acredite que você não consiga dizer... Aconteceu isso recentemente. Eu fiquei 1 semana sem treinar espanhol e eu cheguei na reunião e falei assim, estou muito oxidada, estou travada, não treinei o meu espanhol essa semana. E ela falou assim, seu cérebro é como um músculo, você pode ter parado de treinar, mas quando você volta, a informação tá ali, ele consegue recuperar essa informação. Então tá tudo bem, às vezes você tirar uma pausa para seu cérebro não se sobrecarregar mentalmente, tá bom?
Essas foram as minhas contribuições, espero que tenha gerado valor, quis compartilhar um pouquinho aí dos meus bastidores de aprendizado. Se você tem sugestão de outros temas que eu possa trazer por aqui, deixa nos comentários que eu vou produzir um conteúdo exclusivo para você. Um beijo, até o próximo episódio, tchau!